Olá, meus irmãos, boa noite. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, mais uma palestra pública online. E aqui hoje nos encontramos nesse dia 16 de junho do ano de 2020 para atendermos a um compromisso pré-agendado com a Fraternidade Espírita Casa do Caminho, que fica localizada na rua 241, na Vila Monticelli, aqui em Goiânia. Então, antes de começarmos a nossa fala, enquanto vocês vão chegando e se conectando, ouviremos uma música para a nossa harmonização. Então, ouçamos esta música belíssima e, enquanto isto, os nossos companheiros vão chegando e se conectando e nós nos harmonizando. Na sequência, faremos a leitura de uma mensagem e logo após a exposição do Evangelho segundo a doutrina espírita. Sinto no corpo a brisa do amanhecer. Sinto na alma a harmonia do amanhecer. Paz e energia de amor que envolve o meu coração. Paz e raio de luz que o Senhor nos conduz. Sinto nas veias as cores da vida correr. Sinto no peito a alegria de amar e viver. Tudo em forma de cor, a paz, a alegria, o amor. Sinto a presença divina do nosso Senhor. Sinto nas veias as cores da vida correr. Sinto no peito a alegria de amar e viver. Tudo em forma de cor, a paz, a alegria, o amor. Sinto a presença divina do nosso Senhor. Tudo em forma de cor, a paz, a alegria, o amor. Sinto a presença divina do nosso Senhor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos, mais uma vez, reunidos nesta sala virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Como nós sabemos, ainda aqui nos encontramos nesta sala virtual e não presencialmente no salão da instituição Fraternidade Espírita Casa do Caminho, devido às consequências causadas pela pandemia do coronavírus. Mas aqui nos encontramos para continuarmos estudando. Não podemos parar. Temos que continuar o nosso trabalho, temos que continuar o nosso esclarecimento. Então, para este momento, após a música de harmonização, a leitura de uma mensagem do livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias, o capítulo 61, que Haroldo nos diz o seguinte: a lei de adoração atua no nosso psiquismo. Então ele fala que a lei de adoração atua no nosso psiquismo. Seu coração gravita em torno do que você ama, do que você adora, do que você admira.
Se você adora a Deus, consegue retratar em você os atributos da divindade. Deus é presença, não é palavra. Então, Haroldo nos traz esta belíssima reflexão sobre o nosso comportamento perante Deus. Então, Deus não é comportamento, e sim, para com Deus, não é o nosso comportamento quem vai contar verdadeiramente, mas sim as nossas atitudes, as nossas palavras no nosso dia a dia. De acordo com o nosso comportamento, sem sombra de dúvida, estaremos estabelecendo sintonias. Então vamos, neste momento, meus irmãos, fecharmos os nossos olhos para a nossa prece, para na sequência realizarmos a nossa fala, as nossas reflexões. Então, neste momento, agradecemos a Jesus por este momento de estudo, por este momento de reflexões acerca do seu evangelho de amor. Aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, e a Deus, nós agradecemos muitíssimo e em especial pela vida. Muito obrigado, ó Senhor Jesus. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Deixa eu só desligar a luz aqui, que o reflexo não está muito legal na imagem. Creio que melhorou, não melhorou. Esse reflexo hoje está meio complicado. Então hoje, meus irmãos, aqui nos encontramos para mais este momento de estudo. E hoje nós trouxemos para a nossa reflexão do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, o capítulo 5. Então, do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, que tem como título Causas atuais das aflições. Então, aqui os espíritos amigos nos falam sobre as nossas aflições, já que o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo tem como título exatamente uma das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Então aqui o capítulo 5, por sinal, o maior capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, trata exatamente sobre as nossas aflições. Então que possamos refletir sobre os nossos problemas e não ficarmos lamentando sobre os nossos problemas, em cima dos nossos problemas, mas procurarmos soluções para estes problemas. Então aqui, para iniciarmos o nosso estudo, vejamos as palavras de Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele nos fala sobre as bem-aventuranças, já que das bem-aventuranças sobre as quais Jesus nos fala, 3 delas fazem parte do início deste capítulo 5. Então Jesus começa as bem-aventuranças nos dizendo exatamente sobre a necessidade de conquistarmos a humildade. Bem-aventurados os humildes, os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. E na sequência Jesus nos fala, bem-aventurados os aflitos, porque todos eles um dia serão consolados. Mas como nós sabemos, para encontrarmos este consolo, necessário se faz que nós ofereçamos um campo propício
para que os espíritos amigos possam agir na nossa vida. Porque se ficarmos fechados como uma concha, ou como se estivéssemos dentro de uma concha, como que eles agirão na nossa vida? E na sequência, Jesus nos fala sobre aquela necessidade de construirmos em nós a mansidão, porque os mansos herdarão a terra. E ele diz ainda na sequência que bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então, quando Jesus aqui nos fala sobre a necessidade de sermos misericordiosos, aí nós encontramos na doutrina espírita e nas obras complementares que há essa necessidade de construirmos em nós, de agirmos constantemente com misericórdia, é porque todos nós também necessitamos de misericórdia. E aí Jesus ainda nos fala que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então aqui ele nos fala que para estarmos verdadeiramente em sintonia com Deus, com o nosso Pai e com os seus mensageiros, é necessário construirmos constantemente, buscarmos esta construção constantemente desta limpeza de coração. Bem-aventurados os pacíficos ou os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E neste momento pelo qual nós estamos passando aqui na Terra, quão está sendo importante, ou que seria tão importante também, essa condição, este papel de uma pessoa pacificadora, uma pessoa que leva verdadeiramente a paz e que defende a paz. Onde está este pandemônio, esta balbúrdia, igual está acontecendo aqui na Terra, em especial aqui no Brasil, tanta desordem no nosso meio social, quanto nós estamos precisando agirmos em nosso canto, no local onde estivermos, por onde estivermos passando, numa condição de pacificador. E ainda Jesus nos diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E por último ele nos diz que bem-aventurados sois todos vós, quando vos injuriarem e perseguirem por causa de mim. Então aqui Jesus nos traz um resumo sobre a conquista da felicidade. E por que ainda não somos felizes? Porque ainda aqui na Terra nós não construímos em nós a felicidade que nos é ou que nos seja possível. Será que nós estamos realmente fazendo aquilo que nos compete? Ou estamos deixando a desejar, conforme nós falamos no linguajar popular? E aí Emmanuel, sobre estas bem-aventuranças, sobre estas aflições, em especial sobre os nossos problemas na vida atual, ele nos traz da seguinte maneira, lá no livro da Esperança, no capítulo 9, quando ele faz uma reflexão acerca deste item 4 do capítulo 5, sobre as nossas aflições atuais, ele nos faz o seguinte questionamento: Onde estão os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Então aqui Emmanuel nos faz refletir sobre aqueles que nós conhecemos como anjos de guarda, como espíritos protetores. Onde eles estão? Será que realmente eles existem? Por que tantas coisas acontecem e estão acontecendo aqui na Terra e que nós, do nosso ponto de vista, poderiam essas coisas estarem melhores se tivéssemos, do nosso ponto de vista, uma assistência mais direta desses companheiros desencarnados? Então este é o questionamento de Emmanuel. Onde estão esses companheiros? E aí ele faz um outro questionamento: como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Então são esses dois questionamentos de Emmanuel, neste início do capítulo 9 do livro da Esperança,
que nos levam a refletir sobre estes companheiros desencarnados. Mas é interessante, muito importante nós refletirmos que não são eles quem conduzem a nossa vida. Eles nos auxiliam, como dissemos anteriormente. Eles estão sempre com aquela disposição firme e constante em nos auxiliarmos, desde que nós, conforme já dissemos também, desde que façamos a nossa parte, oferecendo aquele campo propício para que eles possam agir na nossa vida. Então Emmanuel nos diz na sequência que o amor brilha e paira sobre todas as de nossas dificuldades. Ao invés de revolta, quando estamos passando por dores e sofrimento, ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora. Então esses companheiros nossos desencarnados, esses anjos de guarda, esses espíritos protetores, ao invés de se revoltarem junto conosco quando nós estamos revoltados, eles nos oferecem através da intuição a esperança. Eles nos oferecem a paz. Eles nos oferecem aquela força para que possamos seguir adiante. E onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que junto delas não suceda o pior. Então Emmanuel aqui nos chama a atenção neste final, desta frase que nós selecionamos, que em muitos momentos da nossa vida, o remédio justo de que nós precisamos é exatamente o sofrimento. É aquele freio de mão puxado ao máximo para nos chamar a atenção, para nós não cairmos no despenhadeiro. Igual ele nos fala aqui, para que não suceda conosco algo muito pior. E como nós sabemos, Deus é a justiça. Deus é misericórdia. Então não acontece nada conosco sem que Deus permita. Não é pelo fato de que Deus queira que nós soframos, porque Deus não quer o nosso sofrimento. Nós não fomos criados para sofrer, mas Deus autoriza, Deus permite, até certo ponto, que o nosso livre-arbítrio funcione. Digo até certo ponto porque o nosso livre-arbítrio, como nós sabemos, e a doutrina espírita nos mostra isto de uma forma bem clara, o nosso livre-arbítrio ele não é ilimitado. Chega a um determinado ponto em que estamos metendo os pés pelas mãos, em que Deus, através dos seus emissários misericordiosos, dizem para nós, basta. E aí, eles de uma certa forma nos auxiliam que mudemos de rota de uma forma mais brusca, para que não suceda, conforme Emmanuel nos fala, algo muito pior. E aí, nós trouxemos também do livro de Adenauer Novaes, onde ele nos fala sobre Jesus como o intérprete de Deus, onde ele nos diz da seguinte maneira sobre a bem-aventurança da aflição, que ele nos fala que quando nós sofremos, que quando nós choramos, aí é uma interpretação psicológica que ele nos faz sobre esta bem-aventurança. Ele nos diz que a lágrima, quando nós choramos, é a expressão física do nosso íntimo desejo humano de compreensão, de acolhimento e também de conexão profunda. Então ele nos diz que quando nós choramos, fisicamente, a representação desta lágrima brotando dos nossos olhos é para o espírito aquela busca, aquele desejo de compreensão, de acolhimento ou até mesmo de uma conexão profunda com o plano superior. E ao mesmo tempo, ele nos diz que representa também a entrega
e o consequente estado de receptividade ao auxílio. Serão consolados pela vida, pelo bem que circula e permeia tudo. Então aqui ele nos chama a atenção, Adenauer Novaes, que o bem circula em todos os ambientes do universo, o amor, o consolo está em tudo na vida, desde que façamos a nossa parte. É o amor que une os seres humanos. No entanto, ele nos lembra, no entanto, sem esforço pessoal e determinação em superar seus limites, não haverá saída. Esforço pessoal. Aí aqui nós podemos abrir um parêntese e lembrarmos Jesus, quando ele foi questionado sobre a salvação. Senhor, haverá os que se salvam? E aí Jesus nos responde, fazei esforços. Porque sem esforço, conforme Jesus nos diz, não tem como superarmos os nossos limites. E é lógico, não encontraremos saída para os problemas da nossa vida. Então precisamos sim fazermos a nossa parte. Precisamos sim fazer aquilo que nos compete, fazermos ao longo da nossa trajetória. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Tá. Tudo normal. Então aqui nós começamos, depois de falarmos tanto, chegamos ao item 4, onde os espíritos amigos nos chamam a atenção da seguinte maneira, que as vicissitudes da vida, ou seja, aquelas alterações, aquelas mudanças, aquelas alternâncias que acontecem na nossa vida, aqueles acontecimentos imprevisíveis que ocorrem na nossa vida, são de duas espécies. E aí eles acrescentam, ou se assim você quiser definir. Ou seja, são de duas fontes diferentes e bem diferentes. E aí eles nos dizem que uma tem sua causa na vida presente e a outra fora dela. Ou seja, os problemas que acontecem ou que estão refletindo na nossa vida, no momento aqui, na atualidade, no dia a dia da nossa caminhada, eles têm a sua origem, sejam nesta vida ou então fora dela. E aí eles nos dizem da seguinte maneira, remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Então vejamos que eles nos chamam a atenção, consequência natural do nosso caráter e da nossa conduta. De que forma nós estamos conduzindo a nossa vida? Em muitas situações, nós colocamos culpa nos outros em relação aos problemas que estejam acontecendo na nossa vida, sem observarmos, sem analisarmos qual é a nossa conduta ou quais são os comportamentos que estamos adotando na nossa vida. E aí eles dizem ainda que quantos homens, naquele sentido genérico, tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Ou seja, quantas pessoas que reclamam da vida, reclamam do que esteja acontecendo com ele, ou do que está acontecendo com ele, na verdade tudo é culpa dele. Ele mesmo é quem está construindo o seu destino, está construindo a sua estrada, a sua rota. E em muitas situações ele está indo em rota de colisão com um monte de coisas, porque ele está fazendo coisas erradas, está fazendo escolhas erradas para a sua vida. E aí eles dizem ainda na sequência que quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança,
por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Então aqui eles nos falam de pessoas arruinadas por falta de ordem, ou seja, não tem ordem na sua vida, não tem perseverança, mas ele tem má conduta e também ele não limita os seus desejos. Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade com as quais o coração nada tem. Recentemente fizemos uma explanação, uma exposição, uma palestra pública para um centro espírita de São Paulo, onde falamos sobre casamento, o casamento na visão espírita, e naquela ocasião, inclusive, foi na sexta-feira passada, Dia dos Namorados, onde inclusive fizemos referência àquela classificação dos casamentos, e aqui se encaixa perfeitamente onde ele nos fala sobre as uniões infelizes, em que, olhando naquela classificação dos casamentos, perfeitamente nós iremos encontrar naquele tipo de casamento acidental, onde não estava programado, não fez-se uma programação no mundo espiritual, mas devido à sensualidade, devido ao desejo, devido ao comportamento nosso ainda equivocado em relação às coisas materiais, acabamos nos unindo a pessoas assim por acidente, conforme a classificação. E também aqueles casamentos provacionais, que são a maioria na face da terra. Então nós precisamos sim realizarmos aquilo que nos compete em relação à vigilância. A vigilância nas nossas atitudes do dia a dia. E aí eles nos dizem ainda na sequência deste item 4, quantas desavenças, quantas queixas às vezes mortais se teria podido evitar com mais moderação e menos ressentimento? Então, sem sombra de dúvida, se levarmos para a nossa vida ou trouxermos para a nossa vida um pouco mais de moderação e bem menos ressentimentos, com certeza a nossa vida será mais tranquila, será mais feliz, será uma vida mais fácil de ser vivida. Não será uma vida assim tão pesada, conforme em muitas situações nós reclamamos, mas a minha vida está um verdadeiro peso. Eu não estou suportando esse peso da vida. Mas quem é o responsável em trazer tanto entulho para a sua vida? Com certeza não é a outra pessoa, não são as outras pessoas que estão à sua volta ou que estão caminhando com você fazendo essa trajetória. Às vezes até elas contribuem, mas elas vão interferir de uma forma mais direta quando nós permitimos, através das nossas atitudes equivocadas, que isso aconteça. E ainda eles acrescentam, quantos males e enfermidades são de consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Intemperança e excessos. Quantos excessos nós cometemos em nossas vidas? Até mesmo excesso de alimentação, excesso no uso da nossa língua, usando incorretamente o verbo. Então, em todos os meios em que nós nos encontrarmos, é possível encontrarmos excessos no nosso comportamento. Então é preciso a vigilância, conforme Jesus nos fala, em todos os momentos, começando pelo nosso pensamento. Porque pensamento é energia é matéria. Então, se nós pensamos de forma equivocada, já estamos gerando matéria também, matéria um pouco menos densa, mas é matéria, que é energia, e isso com certeza vai influenciar, está influenciando no ambiente onde nós nos encontramos, prejudicando a nós e a outras pessoas. Então comecemos a vigilância pelo nosso pensar, porque se nós pensamos, logo na sequência estamos falando, mais na frente estamos colocando em prática
tudo aquilo que estamos pensando, falando e colocando mãos à obra para que aconteça na nossa vida. E depois reclamamos os resultados. E ainda nos dizem o seguinte: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Então precisamos trabalhar junto com os nossos filhos, em especial quando eles são pequenininhos, exatamente por isso que eles retornam, nós retornamos à vida física em um corpinho bem frágil, para nos auxiliar ou auxiliar os pais neste momento de transformação ou de preparo para uma transformação dessas criaturas. E aí nos dizem, por fraqueza ou indiferença, nós pais, por fraqueza ou indiferença, deixaram se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que secam o coração. Então auxiliemos os nossos filhos para que não deixemos desenvolver no coração deles esses germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da arrogância, da prepotência. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão, ou seja, dos nossos filhos. E aí nós recorremos ao Livro dos Espíritos, já que falamos aqui, eles abordam a questão da responsabilidade pela criação dos filhos, a questão 775 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, ou seja, não cuidarmos dos verdadeiros laços de família. E aí eles nos respondem que seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, tornar mais intenso, voltar de uma forma mais violenta, aumentar o egoísmo. E a questão 582, Kardec questionou o seguinte, também do Livro dos Espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade e a maternidade aqui na Terra? Será que ser pai e ser mãe aqui na Terra, será que é uma missão? E aí os espíritos amigos nos dizem o seguinte: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e envolve, mais do que pensa o homem, a responsabilidade quanto ao futuro. Então aqui ele nos chama a atenção que é nossa responsabilidade a construção do futuro. Então, se deixarmos de atuar no presente, auxiliando os nossos filhos, auxiliando-os para que eles não sejam arrogantes, para que eles não sejam orgulhosos, para que eles sejam honestos, preparando-os para o futuro, lá na frente nós seremos responsabilizados por isto. Então hoje nós reclamamos dos nossos políticos, nós jogamos pedras nos nossos administradores públicos, e enquanto isso nós deixamos de cuidar do presente, no presente dos nossos filhos. Porque se queremos um futuro melhor, se queremos bons administradores daqui a alguns anos, e o tempo passa tão rápido, se queremos um bom governador, um bom presidente, um bom vereador, um bom síndico do condomínio onde você mora, para quem mora em condomínio de prédio residencial. Então, se queremos pessoas honestas administrando as coisas que é de todo mundo, então preparemos os nossos jovens hoje, para que amanhã eles possam ser pelo menos um pouco melhores. E é nossa responsabilidade. E o único momento que temos à nossa disposição para começarmos a realizar isto, pensando no futuro, chama-se presente, no aqui e no agora. E aí, ainda na sequência da questão 582, nós encontramos o seguinte: que Deus colocou os filhos sob a tutela dos pais, a fim de que estes, ou seja, os pais, o dirijam pela senda do bem. Então é nossa responsabilidade dirigirmos os nossos filhos para a senda e pela senda do bem. Muitos pais existem, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim,
para fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter de seus filhos. Se este vier, ou seja, se o filho vier a sucumbir por culpa nossa, nós suportaremos os desgostos que serão resultado dessa queda e partilharemos dos sofrimentos dos nossos filhos na vida futura. E aí imploraremos um retorno, mais uma vez, ao corpo físico, junto com aquelas criaturas, para fazermos diferente. Aí retornamos ao capítulo 5º, o item 4, para seguirmos as nossas reflexões, para encerrarmos. Aí nos dizem o seguinte os espíritos amigos, ainda sobre essas causas atuais das nossas aflições, que todos nós, que somos atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência. Interroguemos não os outros, não interroguemos a Deus, mas a nossa consciência, que é onde nós encontramos Deus, a lei de Deus, que remonte progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então agimos de forma precipitada e depois, se refletirmos friamente conforme eles nos dizem aqui, nós chegaremos à conclusão: a culpa é minha. Se eu não tivesse feito assim, ou se tivesse feito assado, não estaria acontecendo isto na minha vida. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a você mesmo? A quem culpar? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice, o artesão dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples. É muito mais simples e menos dolorido, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável. Ah, eu não tive chance na vida. É por isso que hoje eu estou sofrendo. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente, ou seja, uma quantidade enorme nas vicissitudes da vida. E aí eles encerram dizendo que o homem os evitará, ou seja, nós, seres humanos, os evitaremos, ou seja, evitaremos esses males presentes na nossa vida aqui na atualidade, quando trabalharmos para o nosso aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Então, se trabalharmos firmemente no campo da moralidade, da intelectualidade, sem sombra de dúvida, que avançaremos de uma forma mais rápida. E a questão 399 de O Livro dos Espíritos, Kardec questionou o seguinte: as vicissitudes ou as alterações, as alternâncias na nossa vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que da natureza dessas vicissitudes pode-se induzir o gênero da existência anterior? Muitos de nós queremos saber que tipo de existência anterior nós tivemos. Muitos procuram aquelas pessoas que dizem que olha o seu futuro, ou melhor, o seu passado para te dizer quem é. Então Kardec questionou isto. Ah, será o que eu fiz no passado para estar acontecendo isto comigo? E aí eles nos respondem o seguinte: muito frequentemente, pois, cada um é punido naquilo que pecou, ou seja, de acordo com seus equívocos. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas não é um índice mais certo, porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Então, às vezes, nós estamos passando por apuros hoje, não pelo nosso passado, mas nos preparando, nos fortalecendo para o futuro. É como se estivéssemos ali numa alta temperatura de um forno, igual termos que eles usam, uma forja, para nós ficarmos mais resistentes, como o aço, para suportarmos problemas maiores no futuro. E aí nos dizem ainda: alcançando o termo marcado pela providência para a sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas
seja uma prova mais difícil ou menos difícil, se triunfa, se eleva. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso pela razão de que elas dependem das nossas atitudes. Então, como alguém revelar para você o seu futuro? Porque o seu futuro depende do que você está fazendo hoje. O meu amanhã, exatamente o resultado do que eu estou fazendo hoje. Então, se eu quero um amanhã melhor, que eu possa já ser melhor hoje. A questão 984. As vicissitudes da vida são sempre punição de faltas atuais? E aí eles nos respondem, não. Já o dissemos. São provas impostas por Deus ou escolhidas por você. E aí segue a resposta, que é um pouco longa. E para encerrarmos, aqui vamos encerrar com palavras de André Luiz, que nós encontramos no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 82. Aí coletamos lá algumas frases, depois todos podem pegar o livro, quem tiver, o livro O Espírito da Verdade, de André Luiz, na verdade vários espíritos, através de Chico Xavier, mas esta mensagem aqui é de André Luiz, que tem como título Nem castigo, nem perdão. Deus não castiga, Deus não perdoa. Deus nos oferece oportunidades. Então André Luiz nos diz o seguinte, que o cristão ou o espírita encontra na própria fé o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria. E aí ele acrescenta, pois com ele os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. Então o Espiritismo nos trouxe sopro, aquele sopro poderoso de renovação, mas só que a renovação está em nossas mãos. Se eu não quiser me renovar, o Espiritismo não vai poder me auxiliar. As lições estão aí postas, mas eu preciso colocar em prática estas lições. E aí ele nos diz o seguinte, que a Terra não é prisão de sofrimento eterno. Muitas pessoas acham que estão aqui na Terra para sofrer. Mas não estamos aqui na Terra para sofrer. Bem pelo contrário, estamos aqui para aprendermos e deixarmos de sofrer. É escola abençoada das almas. Então ele nos diz que a Terra, ao invés de ser uma prisão de sofrimento, é uma escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir. Muitas pessoas acham, inclusive espíritas, que não temos condições e não podemos ser felizes aqui na Terra. Não é uma miragem do porvir, é realidade do hoje. Nós podemos sim ser felizes aqui e agora, vai depender das nossas atitudes. A dor não é forjada por outro. A dor pela qual nós estamos passando hoje, ou que passaremos, ou que iremos passar, não é culpa do outro. É criação sua, é criação do próprio espírito. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. Então ele nos fala que o futuro, não precisamos sermos surpreendidos lá no futuro em relação a problemas. É só observarmos as nossas atitudes hoje, porque o futuro ele é exatamente a construção ou a consequência das nossas atitudes no presente. O bem não é o conforto do próximo apenas. Então fazer o bem não é confortarmos o próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Deus, nos fala André Luiz, Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças. Sou eu quem profiro para mim mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Que maravilha! Está em minhas mãos, não está nas mãos de Deus a minha felicidade, não está nas mãos de Deus o meu futuro, está em minhas mãos. E ele encerra dizendo, nossa conduta é o processo. Então, nossa conduta é o processo pelo qual eu estou passando, eu estou construindo. Nossa consciência
é o tribunal. E desse tribunal, que é a nossa consciência, não temos condições de fugir, porque a nossa consciência é o próprio Deus. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia, pela caridade que vocês fizeram nesta noite em nos ouvir mais uma vez. Muito obrigado a todos que se encontram nesta sala virtual, a todos aqueles que passaram por esta sala virtual, a todos aqueles que terão acesso a este material de reflexão. Recebam meu abraço fraterno e de gratidão. Muito obrigado pela caridade que fizeram nesta noite em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de ouvirmos estes ensinamentos. Vamos, neste momento, fazermos a nossa prece para encerrarmos as nossas reflexões e a nossa transmissão desta palestra online ao vivo. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, ó Mestre amigo, por mais esta oportunidade que nos foi concedida. Agradecemos aos vossos mensageiros que aqui se fazem presentes, bem como que se encontram presentes nos lares de cada um dos irmãos aqui representados nesta sala virtual. E mais uma vez, Senhor, nós dirigimos a Ti e aos vossos mensageiros aquele pedido especial pelos trabalhadores da saúde, que todos eles possam receber de uma forma muito especial o vosso amparo, a vossa assistência, para que eles possam continuar firmes em seus postos de trabalho, salvando vidas. E em muitas situações, ó Senhor Jesus, já centenas desses companheiros doaram a sua própria vida para salvar outras vidas. Agradecemos a todos esses companheiros e te rogamos amparo e proteção. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez, e muito obrigado à Fraternidade Espírita Casa do Caminho, que nos ofertou mais uma vez a oportunidade do trabalho, a oportunidade do estudo, a oportunidade da reflexão. Graças damos a Jesus e que Jesus nos envolva e ampare, hoje e sempre. Abraço a todos.